Bendito e louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo para sempre. Com muita alegria que eu quero cumprimentar a todos com a paz do Senhor Jesus. Sejam muito bem-vindos a mais uma videoaula da nossa Escola Bíblica Dominical. Nós estamos no nosso terceiro trimestre com o tema O Deus que governa o mundo e cuida da família. Os ensinamentos divinos nos livros de Ruth e Esther para a nossa geração. Nós estamos aqui com o nosso comentarista Sila Queiroz, que tem nos abençoado com os comentários do nosso trimestre, do nosso terceiro trimestre. E nós chegamos hoje na nossa lição de número 2, que será dado em todas as nossas igrejas Assembleia de Deus Missão Pentecostal. No domingo pela manhã, a igreja estará com as portas abertas esperando pela sua visita e estaremos ali ministrando sobre o livro de Ruth. É onde nós vamos hoje tratar desse panorama, do livro de Ruth. Vamos ver o esboço, a mensagem, o propósito. Falaremos um pouquinho também do pano de fundo, no qual este livro ele foi escrito, que é o período dos juízes. Porém, antes de adentrarmos na nossa lição, sempre de forma habitual, quero mandar o nosso abraço para todos os nossos amados irmãos, professores e alunos da Escola Bíblica Dominical. Que o Senhor Jesus venha te abençoar de uma forma especial com esse trimestre de ensino, como também toda a sua amada igreja, nossos companheiros e colegas de ministério, nossos pastores, que Deus possa abençoar. Quero mandar meu abraço especial hoje para o estado do Amazonas, na pessoa do pastor Januário Minguiz, juntamente com o pastor Belmiro, o pastor Ronilson, pastor Carlos André, lá do Rio Preto da Eva. Nosso abraço, meu companheiro. Senhor e o pastor Irani, que Deus vos abençoe com vossa igreja, que Deus possa abençoar grandemente os nossos irmãos em Cristo Jesus aí no Rio Preto da Eva. Também o pastor Eliakim, aí na cidade de Tefé, que Deus abençoe nossos irmãos ali de Punã, que o Espírito de Deus possa prosperá-los grandemente. Pai, meu abraço glorioso também para os nossos pastores, pastor Elcio Monteiro, glória a Deus, juntamente com o missionário Nazaré, que são nossos pastores, pastor presidente da Assembleia de Missão Pentecostal. Nosso grande abraço, meu pastor. Que Deus abençoe grandemente. Quero mandar meu abraço também para minha esposa, a missionária Vivian Anderson, juntamente com os meus filhos Lucas, Rebeca e Samuel. Que Deus abençoe grandemente a minha família aí em Curitiba, no Paraná. Que Deus possa fortalecer e abençoar cada vez mais. Nosso pastor Edori Edson, meu amigo e companheiro pastor Edori Edson, aí na cidade de Monte Alegre, no estado do Pará. Que Deus venha te abençoar rica e poderosamente com a palavra de Deus, e também a todos os nossos amigos internautas que têm acompanhado o nosso trabalho. Que Deus te abençoe, que Deus te faça crescer na graça e no conhecimento da palavra do Senhor Jesus. Muito bem, vamos para a nossa segunda lição do livro, e traz como tema o livro de Ruth. Esse é o tema do nosso ensinamento. Texto áureo. E sucedeu que nos dias em que os juízes julgavam, houve uma fome na terra, pelo que um homem de Belém de Judá saiu a peregrinar nos campos de Moabe, ele e a sua mulher e seus 2 filhos. Ruth capítulo 1, versículo 1, verdade prática. Servir a Deus não nos isenta de crises. Em qualquer circunstância, o segredo é permanecer fiel, confiando na providência divina. Vou repetir a verdade prática. Servir a Deus não nos isenta de crises. Em qualquer circunstância, o segredo é permanecer fiel, confiando na providência divina. Leitura bíblica em classe, livro de Ruth, capítulo 1, verso 1 até o 5, diz assim: E sucedeu que nos dias em que os juízes julgavam, houve uma fome na terra, pelo que um homem de Belém de Judá saiu a peregrinar nos campos de Moabe, ele e sua mulher e seus 2 filhos. E era o nome deste homem Elimeleque, e o nome de sua mulher Noemi, e o nome de seus 2 filhos Malom e Quilion, efrateus de Belém de Judá, e vieram aos campos de Moabe e ficaram ali. E morreu Elimeleque, marido de Noemi, e ficou ela com os seus 2 filhos, os quais tomaram para si mulheres moabitas, e era o nome de uma Orfa e o nome da outra Ruth, e ficaram ali quase 10 anos. E morreram também ambos, Malom e Quilion, ficando assim esta mulher desamparada dos seus 2 filhos e de seu marido.
Glória a Deus. Já vimos aqui que o livro de Ruth é o livro das viúvas, né? Noemi, a Orfa e a Ruth. Especialmente Noemi e Ruth, as duas viúvas. Glória a Deus. Nós vamos falar um pouquinho sobre a organização do livro, né? Trataremos também sobre o contexto histórico no qual o livro de Ruth foi escrito, que é o pano de fundo, e concluiremos com o propósito do livro de Ruth e a sua mensagem. Louvado seja o Senhor Jesus. Que Deus venha te abençoar rica e poderosamente. O objetivo é mostrar o panorama do livro de Ruth, né? Vamos aqui hoje trabalhar um pouquinho sobre, né, o livro de Ruth. Já quero adiantar para os meus irmãos que é um livro que possui quatro capítulos aqui, cerca de 4 capítulos, e é um livro muito abençoado, porque trata de um assunto, de um tema muito relevante, importante e atual, que é o amor, né, o altruísmo e outras coisas mais que nós vamos ver aqui, como a amizade, a redenção, né? A redenção está sendo retratada aqui também pelo parente remidor. E nós vamos ver aqui que o nosso Deus, ele trabalha de uma forma muito especial. O nosso Deus trabalha para fazer com que a tristeza se torne em alegria, as perdas em ganhos, as derrotas em vitória. O nosso Deus trabalha em meio às crises que o homem enfrenta para mudar a sua história. Louvado seja Deus. Às vezes a gente nem consegue imaginar o porquê razão estamos passando determinadas situações, mas o nosso Deus sabe a razão pela qual. E Ele intervém, agindo, provendo, manifestando a sua graça, redimindo, restaurando. Louvado seja Deus. Deus se importa e se importa muito conosco. Louvado seja o Senhor Jesus. E esse livro é um retrato disso. É um retrato da ação de Deus, do amparo de Deus, do cuidado de Deus. Deus está cuidando, irmãos, do seu povo. Louvado seja Deus. A organização do livro. O livro de Ruth pertence, né, na Torá, na Bíblia hebraica, né, ele pertence aos livros chamados Kevim, ou hagiográficos, que são os livros escritos. A gente percebe que a Torá ela é dividida, a Bíblia hebraica, em três pontos. Nós temos aqui os livros escritos, né? O Ketuvim, nós temos a própria Torá, que é o Pentateuco, né? E nós temos também os Nevilim, são os profetas. Foi a divisão que Jesus mostrou ali em Lucas 24, 44, quando ele estava falando para os discípulos, né, sobre as Escrituras. Ele fez essas três divisões da Bíblia hebraica. Na nossa Bíblia, né, Glória a Deus cristã, nós vemos que este livro de Esther está no rol dos livros históricos, né? O rol dos livros históricos. A gente percebe que ele tem a sua narrativa histórica, mas ele também, irmãos, é um livro poético, que tem uma narrativa poética, uma beleza poética muito bonita. Né? Como eu falei para os irmãos na lição anterior, o livro de Ruth é um livro encantador, né? Devido à sua história extraordinária de amor, companheirismo, amizade, redenção. É algo muito profundo, que a gente precisa refletir muito e muito mesmo. Como eu falei, ele é um livro que tem 4 capítulos, né? Somando todos os 4 capítulos dá cerca de 85 versículos. E Ruth, ele está caracterizado, né, nos livros históricos, amados. Históricos. Louvado seja o Senhor Jesus. Na nossa divisão de livros, Glória a Deus cristã, nós temos o Pentateuco, que são os 5 primeiros livros, nós temos os livros poéticos, nós temos os livros históricos e nós temos os livros proféticos, né, dividido entre profetas maiores e menores. E o livro de Ruth, juntamente com o livro de Esther, estão nessa categoria dos livros históricos, devido à sua narrativa histórica, mas que não anula também a sua beleza poética, no qual, né, o profeta Samuel, que segundo, né, as opiniões dos maiores eruditos e também o Talmud, que é uma obra
milenar dos hebreus, que regulamenta as tradições judaicas, que eles atribuem a autoria do livro de Ruth a Samuel, né? Louvado seja o Senhor Jesus. Então a gente percebe, através da narrativa do livro, de que esse livro realmente ele foi escrito lá pelo século X a.C., né? O século X é cerca de 1000 anos antes de Cristo. Ali nós estamos no período inicial da monarquia, né? O período ali que o rei Saul está reinando já em Israel. E a gente percebe, através da narrativa, né, o destaque que é dado para a linhagem de Davi, né, sendo escrita pelo próprio Samuel, porque é alguém que é contemporâneo de Davi e ele está fazendo esse destaque nesse livro. E também, uma razão também é que a gente deve pensar que Samuel, ele foi o último juiz de Israel. Ele foi o período de transição entre os juízes, período dos juízes, para o período monárquico, né? Ele é essa pessoa que Deus usa para fazer essa transição. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Então, o livro é um livro muito bom. O capítulo 1 vai falar, né, de Ruth escolhendo aquela escolha, aquele posicionamento de Ruth em seguir Noemi. O capítulo de número 2 vai falar do trabalho, né, da Ruth, a questão de obediência, do temor que ela teve para com a sua sogra, e trabalhando para sobreviver no retorno dela para Israel, com sua sogra Noemi. A gente percebe no capítulo 3, já ela repousando, descansando nos braços do Senhor, deixando Deus comandar a sua história através das orientações da sua sogra Noemi. E por fim nós vamos ver a Ruth sendo gratificada pela escolha que fez, né? Por andar na presença de Deus. O Senhor a gratifica através da remissão que vem através de Boaz, o parente remidor de Noemi, de Elimeleque, e que faz com que ela se torne uma das mulheres proeminentes e destacadas na linhagem de Davi e, consequentemente, na linhagem do Messias. Louvado seja o nome do Senhor. Então nós vamos ver aqui, né, glória a Deus, a nossa irmã trabalhando. Primeiro capítulo, a consagração de Ruth, que foi aquele momento de escolha, o trabalho de Ruth, a obediência de Ruth, no capítulo 13 e o capítulo 4, né, a recompensa de Ruth. Louvado seja o Senhor Jesus. Temos aqui, né, a remissão da propriedade da família, a partir do versículo 10 do capítulo 4, a partir do versículo de número 12, nós vemos aqui ela casando com Boaz. A partir do versículo de número 13, a gente percebe o nascimento do filho, que é o seu filho, que é o Obed, e a gente conclui aqui do versículo 17 até o 22, que é a última parte do capítulo 4, né, sendo trancada na nossa Bíblia, né, dessa mulher que é gentílica, mas que se converteu ao Senhor, a linhagem real de Davi e, consequentemente, do nosso Jesus, do nosso Messias. Louvado seja o Senhor Jesus Cristo para todo sempre. Aleluia. Nós vemos aqui, queridos, no segundo tópico, é o contexto histórico, né? E gostaria de destacar essas coisas aqui da questão da organização do livro, é assim que o livro está organizado, glória a Deus. E também quero destacar aqui o segundo tópico, que é o contexto histórico, que é o nosso plano de fundo, que é o livro dos Juízes. É muito importante a gente entender esse pano de fundo, porque foi nesse pano de fundo que se desenrolou essa história de Ruth, né? E quando a gente olha para o pano de fundo aqui, né, os tempos dos juízes, o que a gente vai se deparar nesses tempos dos juízes? A gente vai se deparar com um período muito sombrio, muito triste da história de Israel. É um período que abrange ali aproximadamente 325 anos, mas é um período de muita tristeza, né? Esse período ele é chamado de ciclo, olha como é, ciclo do pecado, né? É um período triste de altos e baixos de Israel, né? Onde a nação de Israel ela mergulha dentro de uma anarquia sem precedentes em toda a sua história. O povo de Deus, né, vai desfrutar do seu direito de escolha e acaba escolhendo as coisas erradas. Agora, eu gostaria de destacar algumas coisas muito importantes nesse pano de fundo. Primeiro, querido, o livro dos Juízes começa com um versículo muito importante,
versículo de número 2. Porém, eu não posso falar o 2 sem falar o 1, porque o 2 é a resposta do 1. E o 1 começa com uma pergunta, e eu vou ler. E sucedeu depois da morte de Josué que os filhos de Israel perguntaram ao Senhor, dizendo: quem dentre nós primeiro subirá aos cananeus para pelejar contra eles? Verso de número 2, que é o texto que eu quero citar. E disse o Senhor, olha o que é a resposta divina: Judá subirá, eis que lhe dei esta terra na sua mão. Judá subirá. O primogênito de Jacó, todos nós sabemos que é Rubens, mas por causa do incidente que ele pecou contra o seu pai com a sua concubina, ele perdeu o seu direito de primogenitura e isso coube a Judá. E quando Josué parte para o Senhor e deixa os israelitas, eles perguntam quem agora vai tomar frente. E Deus responde: é Judá. E isso está em concordância com o livro de Gênesis, quando a gente nota Deus falando, através do patriarca Jacó, que o seu filho Judá, o cetro do reinado, do império, do comando das tribos de Israel seria com Judá. O cetro não se arredaria, não se afastaria de Judá. Gênesis 49, versículo 10. O cetro não se arredará de Judá, nem o legislador dentre seus pés, até que venha Siló e eles se congregarão os povos. Então nós vemos aqui essa profecia do patriarca Jacó, quando estava abençoando os seus filhos, e ele falou a respeito de Judá, que ele seria o que governaria, né? Porque aqui é o comando da nação, governaria, reinaria. E a gente sabe muito bem que Jesus é o grande leão da tribo de Judá. Glória a Deus. Então nós vemos aqui o Senhor apontando para o governo, glória a Deus, teocrático. Porque o período de juízes subentende-se um período teocrático, onde Deus estava reinando com o seu povo. Mas Deus, a palavra de Deus diz que ele não força nenhum de nós a obedecer e servir. A Bíblia diz: não pela força, Zacarias 4,6, nem pela violência, mas pelo meu espírito, diz o Senhor. Então o homem tem que ter desejo, tem que ter vontade de escolher se ele quer ou não quer obedecer o Senhor. Perguntaram e o Senhor lhes respondeu: o norte é através da tribo de Judá. Porém, o livro de Juízes termina com a seguinte expressão. Nós estamos saindo do início do livro e vamos para o capítulo 25, que é o último capítulo deste livro, e lá vai estar escrito desta maneira. Desculpe, capítulo 21, o versículo que é o 25. Capítulo 21, o Juízes só tem 21 capítulos. O versículo 25 diz assim, note bem: naqueles dias não havia rei em Israel, porém cada um fazia o que parecia reto aos seus olhos. Ficou cada um por si. Cada um fazia o que achava correto. Não havia liderança. Não havia rei. O texto é claro. Não havia rei. Rei aqui, que era a tribo de Judá, né? O rei aqui foi desprezado. Cada um fez o que achava melhor. E aí virou o quê? Monarquia. E uma monarquia pesada, né? Cheia de altos e baixos. Israel viveu esse período de quase, período ali de quase 450 anos, quase 400 anos, no total mais de 430 anos, desde o momento ali que Josué começou a conquistar as terras, né? Até a monarquia. São lá quase 450 anos, né? Então, esse período foi um período sombrio. Foi um período em que o povo de Deus virou as costas para o Senhor e resolveu fazer a sua própria vontade. Resolveu andar segundo a sua própria consciência. Glória a Deus. O problema é que esse período é marcado pelas conquistas do povo. E as conquistas do povo de Israel foi uma conquista pela metade, amado. Eles, ao invés de tomarem posse de tudo aquilo que Deus tinha dado, eles faziam isso pela metade. E aí está o perigo. A Bíblia diz aqui, capítulo 1 de Juízes, versículo de número 19, né? Capítulo 1,
E o versículo 19 diz assim: e foi o Senhor com Judá, e despovoou as montanhas. Porém, olha aqui o porém, não expeliu os moradores do vale, porque tinha carro de ferro. Ele conquistou, mas deixou um povo. Não conquistou tudo. Ficou lá um pouquinho. E esse pouquinho vai dar trabalho. Aí a Bíblia vai dizer no versículo 21, porém os filhos de Benjamim não expeliram os jebuseus, que estavam em Jerusalém. Antes os jebuseus habitaram com os filhos de Benjamim, em Jerusalém até o dia de hoje. Aqui o negócio complicou mais, porque eles não expeliram os jebuseus e os jebuseus se misturaram com os israelitas. Vai dar problema. Vai dar problema, fatalmente. Toda vez que um cristão se misturar com o mundo, ele vai ter problema. Vai ter problema. E aqui já estamos vivendo um problema sério, em que o povo de Deus ele não fez o que Deus queria que eles fizessem. Louvado seja o nome do Senhor. O capítulo 2 tem um texto interessante. Versículo 19. Diz assim: porém sucedia que falecendo um juiz, tornavam, olha essa expressão, tornavam a se corromper mais do que seus pais, andando após outros deuses, servindo-os, encurvando-se a eles, nada deixavam das suas obras, nem do seu duro caminho. Esse versículo revela a reincidência em que o povo de Deus ocorria. Era só morrer aquele juiz, aquele líder, que estava comandando as vitórias, morria, e eles voltavam às velhas práticas. A fé do povo não conseguia ser maior que a fé do seu líder. De maneira que, à medida que o seu líder morria, passava para o Senhor, o povo desabava na sua fé e voltava a praticar coisas até piores do que seus pais. E assim foi todo o período de juízes, de altos e baixos, porque o povo vivia numa reincidência costumeira. Pecavam, o ciclo é muito claro, o ciclo vicioso do pecado: repouso, recaída, ruína, arrependimento, restauração e voltava para o repouso. E daí começava tudo de novo: recaída, ruína, arrependimento, restauração. Vocês estão entendendo? Era um ciclo vicioso. Era a famosa corrida dos ratos, né? Ali. Não saía do lugar. Patinou. Por que o Israel ele viveu patinando a vida inteira, amado? O segredo de tudo isso foi a mistura com que o povo de Deus se deparou. Como eles não expeliram as nações, se misturaram, eles foram absorvendo pouco a pouco a cultura, eles foram absorvendo a religião pagã, maligna. Os irmãos têm ideia? Havia um Deus chamado Eu, um Deus cananeu, que era chamado Pai dos Deuses, o Criador do mundo, né? Segundo a mitologia cananeia, ele matou seu próprio filho e filha. Nós temos aqui o segundo Deus cananeu, Baal, esse é bem conhecido. Sua função principal era de mandar chuva, era o Deus da chuva, era o Deus que mandava chuva e garantir a fertilidade, né? Ele garantia a fertilidade, ele era violento e imoral. Esse Deus era violento e imoral. É só dar uma olhadinha na fase do reinado de Acabe e Jezabel, que você vai ver, né, quão desgraça ele cometeu na nação de Israel. Nós temos aqui uma deusa chamada Anat, deusa do amor e da guerra. Seus templos estavam repletos de prostitutas e adúlteros cultuais, ou seja, a religião estava ali atrelada à prostituição cultural, era cultura, era cultuado isso naquele tempo dessa deusa Anat. A imoralidade sexual era exigida na adoração desta deusa e por vezes o seu culto requeria sacrifícios humanos, sobretudo de crianças. E nós temos aqui também a Astarote, que também é conhecida na Bíblia. A Astarote, né? Deusa amante de Baal, pradoeira do sexo e da guerra. Então, diante desses deuses pagãos,
e da forma em que esses pagãos cultuavam, eles foram cooptando Israel, eles foram, se introduzindo em Israel, eles foram enchendo Israel. E é por essa razão que a gente vê a narrativa do livro dos Juízes terminando com uma cena trágica da mulher de um levita, que abusaram dessa mulher e mataram. Glória a Deus. Trágico. O livro dos Juízes termina de forma trágica, triste, muito triste. E isso nos mostra que nós devemos ter muito cuidado para nós não nos desviarmos do Senhor. Devemos ter muito cuidado para não andarmos seguindo a ponta do nosso nariz. Devemos ter muito cuidado para não abandonarmos o Senhor. Era só um juiz de Israel partir para a glória que o povo lá virava as costas para Deus e recaía no pecado. Aleluia. Tome muito cuidado, querido. Nesse pano de fundo sombrio em que está mergulhada a nação de Israel, nós temos o livro de Ruth, que emerge como uma luz. Aleluia, como uma luz. Mas a coisa era tão estranha que eu quero dizer para os meus irmãos que nós vemos aqui uma família efrateu, ou seja, de Belém, Efrata, uma família de efrateu, uma família de belemita, que, como o povo estava vivendo esse período de oscilação espiritual, a miséria se instalava de enquanto em quanto. Basta você ver o período ali de Sansão, capítulo 17 de Juízes, que você vai ver que os midianitas levavam tudo. Então a pobreza, a miséria. E ele saiu de Betel, cidade que significa casa do pão, por causa da fome, por causa da falta de pão. E eles vão peregrinar em Moabe, onde a gente já aprendeu na lição passada, e eu repito novamente, que foi o filho de Ló com a sua filha mais velha, foi filho do incesto, da imoralidade, da perversão sexual. Eles vão para lá, para a terra da maldição. Agora, o que me espanta nisso é que, como eles estão nesse contexto sombrio, louvado seja o Senhor Jesus para todo sempre, a gente vê aqui que Elimeleque, ele era chamado, ou o significado do seu nome era Deus é Rei. Noemi, sua esposa, era chamada agradável ou ditosa, mulher feliz, mulher alegre. Essa mulher teve 2 filhos nesse pano de fundo que eu acabei de mostrar para os irmãos, de altos e baixos, de miséria, de pobreza, de escassez, de uma luta terrível por causa das escolhas dos israelitas que não se firmavam em servir a Deus com fidelidade. E lá ela teve um filho chamado Malom, e o significado quer dizer doente. Meu Deus amado, como eu vou colocar o nome do meu filho de doente? Como é que eu vou colocar o nome do meu filho de enfermidade? Esse é nome para dar para filho? Aí ela colocou o nome do Quilion, destruição. Porque era o período que eles estavam vivendo. E eles colocaram isso nos filhos, amado. Doença e destruição. Meu querido, o sangue de Jesus tem poder. Isso não parece nome de filho, de servo de Deus, não. Mas foram os nomes que eles escolheram, Malom e Quilion. E eles então foram embora para Moabe peregrinar. E quando chegaram em Moabe, não passou muito tempo. E Elimeleque, que levou a família dele para esse lugar, foi o primeiro que Deus levou. Foi o primeiro. Os filhos se casaram. O mais velho, Malom, casou com Ruth, e o mais novo Quilion casou com Orfa. E diz a Bíblia que cerca de quase 10 anos, o Malom, que era o doente, morre. E o Quilion, que era a destruição, perece. Olha só, irmão. Aí ficam as 3 viúvas. Orfa, Ruth e a Noemi. É uma tristeza
uma tristeza grande, profunda, de ver quantos pais de família, sem a orientação do Espírito de Deus, acabam levando as suas famílias para um lugar de morte e tristeza e dor. Quando a gente não busca a orientação do céu para conduzir a nossa vida e a vida da nossa família, a gente acaba levando nossos filhos para a morte e a gente mesmo acaba perecendo. Foi o caso desse pai de família, foi o caso de Elimeleque. Ele não somente pereceu lá em Moabe, como também os seus filhos pereceram. E a Noemi, quando soube que lá em Belém Deus tinha visitado, aleluia, e agora havia pão, a fome tinha passado, ela então larga, depois de amarguradamente passar por aqueles 3 velórios do marido e dos 2 filhos, ela parte de volta para sua terra natal, para sua pátria, e é onde nós vamos desenrolar aqui toda essa história, louvado seja Deus, com a Ruth protagonizando, se destacando na linhagem do rei Davi, na linhagem do nosso Messias. Louvado seja Deus. Nós vemos aqui, amado, que é característico do contexto dos Juízes a secularização, o hedonismo, como eu falei, e a idolatria, que eles abandonaram Jesus, abandonaram Jeová e passaram a servir Astarote, a Baal, a esses deuses do paganismo que eu acabei de citar. Não ia dar outra coisa, senão morte, tribulação, luta, fracasso, miséria, É um período também marcado, além do secularismo, além da idolatria, do hedonismo, é um período marcado pela opressão, Quando os inimigos vinham, Israel pecava, caía no pecado, caía na idolatria, aí Deus permitia, o inimigo vinha, oprimia, aí Israel ficava aflito, chorava, clamava, aí se destaca o clamor, e aí nós vemos também Deus entrando com livramento. Mas logo que Deus entrava com o livramento, que eles se viam livres, eles voltavam tudo outra vez. Tem cristão que infelizmente não consegue se libertar. Diante de todas as bênçãos que Deus tem proporcionado para ele, quando se vê livre de alguma situação, ele volta a recair no pecado. Levante-se, meu amado. Levante-se. Glória a Deus. Não exponha a tua família ao pecado. Então nós vemos aqui esse período que a nação vivia afligida. O período de Gideão foi um período marcado para se alimentar, teve que esconder o cereal, o trigo, malhar dentro de caverna para manter sua família, porque os midianitas acabavam com tudo. Os filisteus foram a tormenta na nação de Israel, foram uma tormenta. E nós vemos isso aqui, o quê? Nós vemos por causa do povo de Deus que não se colocou na presença de Deus, não se colocou. E nós vemos esse ciclo de infidelidade da nação. Mas volto a repetir, em meio a esse ciclo de infidelidade da nação de Israel, nasce uma luz através da história de Ruth e de Noemi. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Nasce essa história. Louvado seja Deus. Por quê? Porque Deus aqui agiu e operou quando viu um coração de uma mulher com amor, contrita a Deus, aquilo que os israelitas largaram a mão de Deus, a Ruth ela fez exatamente o sentido contrário. Por isso que ela é um contraste dentro da nação de Deus. Enquanto a nação de Deus largou a mão de Deus e se perdeu na escuridão da idolatria, a Ruth tomou o sentido oposto. Largou a mão da escuridão da idolatria e agarrou na mão do nosso Deus. Aleluia. Por isso que ela é um contraste. Abençoado. Lindo a história de Ruth. Porque ela está dentro desse pano de fundo, ela está dentro desse período dos juízes e ela aí mostra essa destoação, O comentarista fala aqui que ela destoa. Louvado seja Deus. É exatamente isso. Ela está indo na contramão daquilo que os israelitas estavam realizando.
Nós vemos também a Noemi, porque a Noemi também representa um judeu, mas um judeu remanescente, um judeu que não se vendeu, um judeu, uma judia, melhor dizendo, que não foi infiel. Foi para Moab porque o marido levou, é o cabeça da casa, foi ele que levou. Mas quando ela estava no comando, ela disse, vamos voltar. É lá em Israel que está a nossa bênção. O nosso Deus é o nosso abençoador. E voltou. E voltou para ser abençoado. Louvado seja Deus. Então a gente vê aqui exatamente isso, né? Que Deus, ele vai se utilizar dessas mulheres que começam a ter esse destaque tão glorioso exatamente pela sua fidelidade ao Deus de Israel. Então, no meio do povo de Deus, havia uma massa se perdendo, caminhando para a idolatria, para a escuridão da idolatria, mas existia no meio do povo de Deus, amados, um remanescente. Porque o povo de Deus, o povo de Israel teve juízes fortes na fé. Eu destaco aqui a pessoa de Otoniel. Ele teve juízes que foram fracos na fé, muito fracos na fé. E eu posso destacar aqui a vida de Sansão, porque apesar de ele ter uma força bruta física, espiritualmente ele era fraco, muito fraco. Então nós vemos aqui os altos e baixos, né, dos líderes de Israel. Altos e baixos de líderes que eram fracos na fé, né? Nós temos também o Jefté, não foi também tão forte assim. Nós temos aqui líderes que fracassaram, e aqui eu destaco aquele sacerdote de Mica, lá no final do livro, e aquele levita que acabou perdendo a mulher, que mataram. E a gente vê pessoas que fracassaram, fracasso, né? E nós temos também juízes vacilantes. Qual eram os vacilantes? Eu destaco aqui o Baraque. O Baraque foi vacilante. Era ele para ter recebido a glória daquela vitória. Aí a Débora foi lá e pegou, porque o homem vacilou. Aleluia. Você tá entendendo como é que é o negócio? É desse jeito. Camarada vacila, não quer, a mulher vai lá e toma posse. E é desse jeito. Então, aqui nós vemos aqui que pela postura desses líderes a gente vai percebendo como a nação vai se baseando. E a fé desse povo, a fidelidade desse povo se tornou muito superficial. Não houve profundidade em servir a Deus e adorar o Senhor. Amado, quando a gente olha para os nossos dias atuais, a gente percebe também isso. A gente está vendo isso. Glória a Deus. Aleluia. De homens que estão largando as mãos do Senhor, estão se enveredando para o secularismo, para a idolatria. E estão vivendo oprimidos, estão vivendo debaixo de julgamento, de juízo. Por quê? Porque recusam-se a adorar e servir ao Senhor. A história de Ruth é aqui um suspiro de esperança para todos os fiéis de Israel, para o remanescente fiel de Israel. Isaías brada contra a nação de Israel quando profetizou, dizendo que a nação de Israel poderia ser como a areia da praia do mar ou como a estrela no céu, mas somente o remanescente seria salvo. Cuidado, meu querido e amado irmão e irmã, com o que a multidão está ditando. O remanescente fiel. Deus ainda tem remanescente fiel. Não se misture. Não se misture. Você foi chamado para servir a Deus. Sirva a Deus. Quem é chamado para servir a Deus é diferente. Aleluia. Sirva a Deus com alegria. E Deus te abençoará poderosamente. Louvado seja o Senhor Jesus Cristo. Vemos aqui a história de Ruth e nós vamos destoar desse cenário tenebroso que acabamos de descrever. Nós vemos aqui o propósito do livro, né? Aleluia. Nós vemos aqui também a mensagem. O que Ruth passa para nós? Primeiro, o propósito. O propósito maior era
fazer com que a linhagem davídica e, consequentemente, a linhagem de Jesus, que é da tribo de Judá, a linhagem da tribo de Judá, ela fosse evidente, destacada. Por isso que está trancado na Bíblia aquela pequena genealogia de Pérez até Davi. Exatamente para trazer esse destaque. Então eu queria se pôr em evidência para mostrar que se o povo de Israel, no período dos juízes, tivesse, aleluia, seguido a tribo de Judá, um leão da tribo de Judá, um homem que viesse para legislar, para reinar, para governar de fato, o povo de Deus tinha evitado esse capítulo negro da sua história, vamos dizer assim. Mas aqui, em Ruth, a gente começa a perceber a luz que está sendo jogada para o leão da tribo de Judá, que é Jesus, através de Ruth e Obed, que vão gerar, Ruth e Boaz, que vão gerar Obed, que vai ser avô de Davi, que vai ser da linhagem do Messias. Aqui começa a ser jogada a luz. Glória a Deus. Então, um dos destaques é esse, que a gente vê, né? A ancestralidade de Davi, quer dizer, os seus ancestrais. Quase não falo essa palavra, né? Os seus ancestrais, né? Que legitimava para o trono, né? Que indicava que Jesus seria aquele que iria assumir o trono de Davi, seu pai. A gente vê também uma história com um propósito de amor e redenção. E isso nos remete para a sua mensagem. A mensagem que o livro de Ruth passa para nós é um livro de amor e redenção. Amor pelo grande apego com que Ruth se apegou com Noemi e não abandonou. Porque o amor verdadeiro não abandona, irmãos. O amor verdadeiro vai até o fim. Aleluia. Ele vai até o fim. Ele não deixa pelo meio do caminho. E a gente percebe essa jovem agarrada com a sua sogra e não deixando ela no meio do caminho, como deixou a outra, chamada órfã. A gente vê que a mensagem de Ruth é o amor de Deus. Por que é o amor de Deus? Porque o plano da redenção da nossa salvação remete-nos para o amor de Deus. Aleluia. João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. O amor de Deus está revelando a redenção. Então isso é muito lindo, né? Boaz aqui é o parente remidor e Boaz aqui é uma figura de Cristo, como o redentor da humanidade, como Boaz foi o redentor da família de Elimeleque, como parente próximo. Ele redimiu a família, redimiu Noemi e redimiu também a Ruth. Glórias a Deus, né? Pagou o alto preço. Boaz, ele se enquadrou em toda aqueles requisitos que era exigido do parente remidor. Então ele se enquadra perfeitamente, cumpre todo aquele ritual, todos aqueles requisitos, né? E então casa com Ruth e redime toda aquela família. E o primeiro era ter direito, ou seja, ele tinha que ser um parente próximo para poder ter o direito à remissão. O segundo, ter posses, o homem tinha que ser rico, rico bastante para comprar toda aquela fazenda que fora vendida, comprar e devolver para a família. E Boaz era rico, era um homem de posses. Louvado seja o Senhor Jesus para sempre. Inclusive, o significado da palavra Boaz quer dizer homem de posse e poder. Eita, como ele é a figura do Cristo, o nosso Jesus é esse homem com posses e poder. Ele mesmo disse, é-me dado todo o poder nos céus e na terra. Glória a Deus. Então a gente vê aqui que esse homem também tinha que ter vontade, né? Ele tinha que querer. Ele tinha que ter boa vontade de abraçar aquela causa. Porque era sacrifício, irmão. Ele ia ter que pagar toda a fazenda, né? Ele ia ter que comprar para devolver para a família que tinha perdido. Olha só. Olha essa semelhança, essa simbologia com o nosso Jesus, que veio
Veio porque quis, voluntariamente, porque nos amou, atendendo à vontade do Pai. Ele nos amou, Ele veio, derramou sua alma na morte pela nossa vida. Aleluia. E devolveu para nós um direito que nós tínhamos perdido. O direito de ser feito filho de Deus. Oh, glória! Ele nos devolveu através da morte na cruz da redenção. Pagou o preço. Porque a Bíblia vai nos dizer que nós não fomos comprados com ouro, comprados com coisas corruptíveis desta vida, mas fomos comprados com o precioso sangue de Jesus Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado. Glória a Deus. Aleluia. Eita Jesus, meu Pai. Que maravilha, igreja. Que maravilha. Louvado seja o nome do Senhor. É uma história de amor e redenção. Uma outra coisa importante dentro dessa mensagem é que ela quebra barreiras, barreira, preconceito, viu? Quebra. Por quê? Porque Noemi representa os judeus, Boaz representa os judeus, o parente remidor, o nosso Cristo. Mas quem é Ruth? Ruth é gentílica. Então Boaz é Cristo, cabeça da igreja, e a igreja é constituída de Noemis, que são os judeus, e de Rutes, que são gentios. Oh, glória! Isso merece glória, 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 glória para o nosso Deus. Por quê? Porque o nosso Deus já vem quebrando essa barreira da separação há muito tempo. Muito tempo ele vem esmiuçando, demolindo. E Jesus pega o instrumento poderoso do Calvário chamado cruz, conforme Efésios 2,14. E ele vai lá e quebra toda a parede de separação. Acabou a cruz. Irmão, a cruz acaba com toda a desavença. A cruz acaba com a vaidade. A cruz acaba com o egoísmo. A cruz acaba com a soberba. A cruz destrói o adultério. A cruz arrebenta a prostituição. A cruz aniquila o pecado, igreja. Aleluia. A cruz arrebenta com toda a divisão, com toda a parede. Ela acaba. Pregue a cruz. Meu amigo pastor, está passando luta na igreja? Pregue cruz, porque a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos é poder de Deus. Pregue a cruz. Glória a Deus. E você vai ver o que deve fazer na igreja. Pregue a cruz, pregue o sangue, pregue que Jesus foi o sacrifício, pregue o cordeiro morto, pregue, amado, que você vai ver o que Deus vai fazer. Isso é coisa tremenda. Aleluia. Maravilha, Jesus. Uma outra coisa que a mensagem do livro de Ruth nos repassa, nos informa, é a fidelidade e o amor altruísta, o altruísmo de Ruth. Foi uma coisa fenomenal, uma coisa extraordinária, irmão. Fidelidade, né? Nós vemos aqui que havia um remanescente que temia Deus ainda, viu? Noemi temia Deus. Noemi instruiu direitinho a Ruth. Noemi não deixou o Deus de Israel. Passou o que passou. Teve uma hora que ela disse assim, não me chame mais de Noemi, me chame de Mara, porque Mara significa amarga, né? A minha vida é tão amargosa que eu não quero mais ser chamada de mulher graciosa, não. Eu sou amarga. Mas mesmo assim, com todas essas circunstâncias desfavoráveis, ela permaneceu fiel a Deus. Então nós vemos aqui essa mensagem do livro que é o valor da fidelidade. Ainda tinha muitos crentes que serviam a Deus. E a Bíblia nos informa que o justo viverá pela fé, pela sua fidelidade. Glória a Deus ao Senhor. Então o justo viverá pela fé. Tinha muitos justos ainda em Israel, porque ainda eram justos comprometidos com a palavra de Deus. Homens de Deus que não abriram mão do Deus de Israel. Havia o remanescente. E nós vemos por parte da Ruth esse amor altruísta, esse amor que quebra, esmaga o egoísmo. Você vê que o pano de fundo de Juízes é que cada um fazia o que queria, ou seja, o ego comandava, o eu comandava, cada um faz o que quer, o eu manda. Ruth, ela vem para fazer ela vem destoar essa situação de egoísmo, porque ela vem para sacrificar o seu eu. Meu irmão, ela teve a oportunidade de voltar para a casa dela. Ela teve a oportunidade de voltar para a casa do pai, da mãe, dos irmãos, dos amigos de Moabitas. Ela teve a oportunidade de voltar para a cultura. Ela teve a oportunidade de voltar para os deuses de Moabe. Querida, ela teve, mas ela disse não. E isso é muito próprio de quem serve a Jesus. Porque quem serve a Jesus, disse Paulo,
que vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora eu vivo na carne, vivo-a na fé do Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Isso é muito próprio de quem serve a Deus. E Ruth, ela vai demonstrar esse amor altruísta, porque ela se sacrificou. É uma outra mensagem. Ela se sacrificou. Ela sacrificou os seus ideais. Ela sacrificou a sua vida, que ela poderia fazer como órfã, viver a sua vida. Mas ela não. Eu vou servir a Deus e não vou abandonar minha sogra. Aleluia. Eu não vou abandonar minha sogra. Essa amizade, esse amor, aleluia, contrasta, destoa completamente com aquilo que estava acontecendo como pano de fundo no Israel. O egoísmo e a soberba imperando. Oh, querido, que Deus tenha misericórdia da nossa vida e levante homens e mulheres que sejam gratos, sejam fiéis, tenham um compromisso com Deus e, acima de tudo, que ame a Deus e ame o seu próximo. Ruth foi uma mulher que não quis ver o mal de Noemi. E ela se tornou para Noemi melhor do que 7 filhos. Diziam as vizinhas de Noemi. Noemi, essa mulher para ti é melhor do que 7 filhos. E era pura verdade. Aleluia. E Deus vai recompensar essa mulher. A gente vai aprender nas histórias. Nas próximas lições, a gente vai ver o Senhor gratificando ela por aquilo que ela praticou. Pelo esse amor altruísta. Que Deus te abençoe com esta palavra maravilhosa. Nossa próxima aula será Ruth e Noemi entrelaçadas pelo amor. Nós vamos aprofundar sobre esse amor altruísta, sobre essa amizade, né, verdadeira. Querida, a gente está em falta com tanto de amizade verdadeira. Tem cada amizade que, meu Jesus, não é nem para ser amigo, nem amiga. E a gente vai aprofundar nesse amor, entrelaçadas, né, por esse amor tão bonito. Glória a Deus. O amor não é egoísta. Né? A lição conclui aqui que o amor não é egoísta. Então, que Deus abençoe meus irmãos, que Deus abençoe todos nesse trimestre e que você cresça na presença de Deus, né? Abandone o seu eu. Abandone o seu eu. Irmãos, o sacerdote de Jesus, mudando o sacerdote, muda a lei. Jesus veio como sacerdote, como ele era sacerdote, mudou a lei. A lei agora não é pegue um cordeiro e traga para o sacrifício. A lei agora é pegue você mesmo e se sacrifique. Foi exatamente isso que a Ruth fez. Viu? E ela fez isso 1000 anos, aproximadamente 1000 anos antes de Cristo. Coisa que os israelitas não estavam fazendo. Uma gentílica veio e ensinou. Se sacrificar pelo próximo. Foi exatamente isso que Jesus ensinou. Agora a lei mudou. Agora a lei é outra. A lei do sacrifício está mudada. E ele disse, agora o sacrifício não é mais um cordeiro, não pega um animal inocente, não. Agora você vai para o altar do sacrifício e vai, né, se sacrificar pelo seu irmão. Deixa essa palavra para a igreja, deixa essa palavra para você que vai me ouvir e me ver nesse vídeo. Que Deus te abençoe, que Deus te fortaleça e que a cada dia nós possamos pensar mais se estamos sendo amorosos ou estamos apenas sendo egoístas para cumprir um projeto pessoal e não estamos pensando no reino. Que a paz esteja contigo.